O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Continuando nossa leitura e escuta do Catecismo em um ano sobre o sacramento da Eucaristia, hoje nós vamos ler dos números 1333 ao número 1336. A Eucaristia na economia da salvação. Os sinais do pão e do vinho. No centro da celebração da Eucaristia encontram-se o pão e o vinho, os quais, pelas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, tornam-se o corpo e o sangue de Cristo. Fiel à ordem do Senhor, a Igreja continua fazendo em sua memória, até a sua volta gloriosa, o que ele fez na véspera de sua paixão. Tomou o pão, tomou o cálice com vinho. Ao se tornarem misteriosamente o corpo e o sangue de Cristo, os sinais do pão e do vinho continuam a significar também a bondade da criação. Assim, no ofertório, damos graças ao Criador pelo pão e pelo vinho, fruto do trabalho do homem, mas antes fruto da terra e da videira, dons do Criador. A Igreja vê no gesto de Melquisedeque, rei e sacerdote que trouxe pão e vinho, uma prefiguração de sua própria oferta, como consta no capítulo 14, versículo 18 do livro do Gênesis. Na antiga aliança, o pão e o vinho são oferecidos em sacrifício entre as primícias da terra, em sinal de reconhecimento ao Criador. Eles também recebem novo significado no contexto do Êxodo. Os pães ázimos que Israel come a cada ano, na Páscoa, recordam a pressa da partida libertadora do Egito. A recordação do maná do deserto há de lembrar sempre a Israel que ele vive do pão da palavra de Deus. O pão de todos os dias é o fruto da terra prometida, penhor da fidelidade de Deus às suas promessas. O cálice da bênção, no fim da refeição pascal dos judeus, acrescenta à alegria festiva do vinho uma dimensão escatológica, da espera messiânica do restabelecimento de Jerusalém. Jesus institui sua Eucaristia, dando um sentido novo e definitivo à bênção do pão e do cálice. O milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães a seus discípulos para alimentar a multidão, prefigura a superabundância deste único pão de sua Eucaristia. O sinal da água transformada em vinho em Caná já anuncia a hora da glorificação de Jesus. Manifesta a realização da ceia das bodas no reino do Pai, onde os fiéis beberão o vinho novo, transformado no sangue de Cristo. O primeiro anúncio da Eucaristia dividiu os discípulos, assim como o anúncio da paixão os escandalizou. Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? A Eucaristia e a cruz são pedras de tropeço. É o mesmo mistério, e ele não cessa de ser ocasião de divisão. Vós também quereis ir embora? Esta pergunta do Senhor ressoa através dos séculos, como convite de seu amor a descobrir que só Ele tem palavras de vida eterna, e que acolher na fé o dom de sua Eucaristia é acolher a Ele mesmo.
Para nos ajudar na compreensão do sacramento da Eucaristia, nós vamos ouvir a audiência feita pelo Papa Francisco em 8 de novembro de 2017. Iniciamos hoje uma nova série de catequeses que fixará o olhar no coração da Igreja, ou seja, na Eucaristia. Para nós cristãos é fundamental compreender bem o valor e o significado da Santa Missa, a fim de viver cada vez mais plenamente a nossa relação com Deus. Não podemos esquecer o grande número de cristãos que, no mundo inteiro, em 2000 anos de história, resistiram até a morte para defender a Eucaristia. E quantos ainda hoje arriscam a vida para participar da missa dominical? No ano de 304, durante as perseguições de Diocleciano, um grupo de cristãos do norte da África foram surpreendidos a celebrar a missa numa casa e foram aprisionados. O procônsul romano, no interrogatório, perguntou-lhes por que o fizeram, sabendo que era absolutamente proibido. E eles responderam: sem o domingo não podemos viver. Que significava: se não podemos celebrar a Eucaristia, não podemos viver, a nossa vida cristã morreria. Com efeito, Jesus disse aos seus discípulos: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, 53 e 54. Aqueles cristãos do norte da África foram assassinados porque celebravam a Eucaristia. Deixaram o testemunho de que se pode renunciar à vida terrena pela Eucaristia, porque ela nos dá a vida eterna, tornando-nos partícipes da vitória de Cristo sobre a morte. Um testemunho que nos interpela a todos e exige uma resposta acerca do que significa para nós participar do sacrifício da missa e aproximarmos-nos da mesa do Senhor. Estamos à procura daquela nascente, da qual jorra água viva para a vida eterna, que torna a nossa vida um sacrifício espiritual de louvor e de agradecimento e faz de nós um só corpo com Cristo. É este o sentido mais profundo da Sagrada Eucaristia, que significa agradecimento. Agradecimento a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos abrange e nos transforma na sua comunhão de amor. Nas próximas catequeses, gostaria de responder a algumas perguntas importantes sobre a Eucaristia e a mesa, a fim de redescobrir ou descobrir como o amor de Deus resplandece através deste mistério de fé. O Concílio Vaticano II foi fortemente animado pelo desejo de levar os cristãos a compreender a grandeza da fé e a beleza do encontro com Cristo. Por este motivo, era necessário, antes de mais, realizar, com a ajuda do Espírito Santo, uma adequada renovação da liturgia, porque a Igreja vive continuamente dela e renova-se graças a ela. Um tema central que os padres conciliares frisaram foi a formação litúrgica dos fiéis, indispensável para uma verdadeira renovação. E é precisamente esta também a finalidade deste ciclo de catequeses que hoje iniciamos: crescer no conhecimento do grande dom que Deus nos concedeu na Eucaristia. A Eucaristia é um acontecimento maravilhoso no qual Jesus Cristo, nossa vida, se faz presente. Participar na missa é viver outra vez a paixão e a morte redentora do Senhor. É uma teofania. O Senhor torna-se presente no altar para ser oferecido ao Pai pela salvação do mundo. O Senhor está ali conosco, presente. Muitas vezes nós vamos ali, olhamos para as coisas, falamos entre nós enquanto o sacerdote celebra a Eucaristia e não celebramos ao lado dele. Mas é o Senhor. Se hoje viesse aqui o presidente da República ou qualquer pessoa muito importante do mundo, certamente todos estaríamos perto dela e gostaríamos de a saudar. Mas repara, quando tu vais à missa, o Senhor está lá, e tu distrai-te, é o Senhor. Devemos pensar nisto. Padre, mas as missas são tediosas. Que dizes, o Senhor é tedioso?
Não, a missa não, os sacerdotes. Que os sacerdotes se convertam, mas é o Senhor que está ali. Está claro? Não o esqueçais. Participar na missa é como viver outra vez a paixão e a morte redentora do Senhor. Procuremos agora fazer-nos algumas perguntas simples. Por exemplo, por que fazemos o sinal da cruz e o ato penitencial no início da missa? E aqui gostaria de fazer outro parêntese. Vistes como fazem as crianças o sinal da cruz? Não se sabe o que fazem, se é o sinal da cruz ou um desenho. É preciso ensinar bem as crianças a fazer o sinal da cruz. Assim começa a missa, assim começa a vida, assim começa o dia. Isso significa que somos remidos com a cruz do Senhor. Olhai para as crianças e ensinai-lhes a fazer bem o sinal da cruz. E aquelas leituras na missa, por que se fazem? Por que se leem ao domingo 3 leituras e nos outros dias 2? Por que estão ali e o que significa a leitura da missa? Por que se leem e o que tem a ver? Ou então, por que a um certo ponto o sacerdote que preside a celebração diz corações ao alto? Não diz telefones ao alto para fazer fotografias. Não é agradável. E digo-vos que me causa muita tristeza quando celebro aqui na praça ou na basílica e vejo tantos telefones elevados, não só dos fiéis, mas até de alguns sacerdotes e bispos. Por favor, a missa não é um espetáculo. Significa ir encontrar a paixão e a ressurreição do Senhor. Por isso o sacerdote diz, corações ao alto. O que significa isto? Recordai-vos, não levanteis os telefones. É muito importante voltar aos fundamentos, redescobrir aquilo que é essencial, através do que se toca e se vê na celebração dos sacramentos. O pedido do apóstolo São Tomé para poder ver e tocar as chagas dos pregos no corpo de Jesus é o desejo de poder de alguma forma tocar Deus para acreditar nele. O que São Tomé pede ao Senhor é aquilo de que todos nós precisamos, vê-lo e tocar nele para o poder reconhecer. Os sacramentos vêm ao encontro desta exigência humana. Os sacramentos e a celebração eucarística, de maneira especial, são os sinais do amor de Deus, os caminhos privilegiados para nos encontrarmos com Ele. Assim, através destas catequeses que hoje começam, gostaria de redescobrir, juntamente convosco, a beleza que se esconde na celebração eucarística e que, quando é revelada, dá pleno sentido à vida de cada um. Nossa Senhora nos acompanhe neste novo percurso. Obrigado. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!